E aí, meu povo lindo, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nós vamos continuar, né, prosseguir o nosso estudo sobre triângulos. Nós vimos na aula passada a relação entre elementos de um triângulo e vimos também a classificação de triângulos quanto aos lados e aos ângulos. Hoje vamos dar continuidade analisando, né, estudando outros elementos que são esses nomes aqui que vocês estão vendo, mediana, altura BC3, mediatriz, que são também chamados de segmentos notáveis. Também vamos ver pontos notáveis dos triângulos com relação a esses segmentos notáveis. Começando com a mediana, né? O que é a mediana e como ela é traçada. E quantas medianas um triângulo tem. Então, a mediana a gente traça o seguinte: ela é traçada saindo do vértice, por exemplo, o vértice A. A mediana com relação ao vértice A. Ela sai do ponto A até tocar o lado oposto, de forma a dividir o lado oposto exatamente ao meio. Por isso, né? Mediana. Então, novamente, ou você vê dessa forma ou de outra forma. Então, você pega o lado oposto aqui, divida ao meio, marque o ponto médio, né? O ponto do meio. E trace um segmento de reta conectando esse ponto médio até o vértice oposto. Então, esse segmento que vai, né, que conecta aí o ponto, no caso do nosso exemplo, o ponto A ao ponto M é a mediana. Então, perceba, você tem três lados, três vértices. Então, você tem quantas medianas em um triângulo? Três medianas, né? Cada um com relação a um vértice e ao seu lado oposto. Então, perceba que ao traçar as três medianas de um triângulo, elas vão se intersectar em um determinado ponto, né? Elas vão se tocar aqui. Por exemplo, você dividir aqui ao meio, o lado AC ao meio, depois traçar a mediana aqui com relação a B e o seu lado oposto. Da mesma forma aqui, dividir esse daqui ao meio, por aqui, vamos dizer que seja mais ou menos por aqui. E traçar a mediana, né, do ponto até conectar com o outro lado. Então, a interseção, ó, o ponto de interseção, ponto de encontro entre as três medianas, né, recebe o nome de baricentro. Então, se você se deparar com algum problema que precise do baricentro, o baricentro é o ponto de encontro das três medianas de um triângulo. Esse ponto sempre fica dentro do triângulo. O encontro entre as três medianas sempre fica dentro do triângulo. Outra coisa muito importante com relação ao baricentro é que ele é o centro de gravidade ou ponto de equilíbrio do triângulo. Se você tentar, por exemplo, equilibrar um triângulo para ele ficar, por exemplo, se você tentar equilibrar um retângulo, você vai tentar posicioná-lo em cima do suporte bem no meio, né? Aí você se pergunta, onde é que fica o meio de um triângulo? Como é que eu posiciono ele sem que ele caia para nenhuma das extremidades? Então, o baricentro, ele é o ponto de equilíbrio, ele é o centro de gravidade do triângulo. Imagine que ele é maciço. Vamos imaginar que ele seja maciço, né? De aço ou então de concreto e tal, bem pesado. Onde é que vai se concentrar o peso, né? Onde é que estará concentrado o peso desse triângulo? Em cima do baricentro. O próximo segmento notável é a altura. Então, depende da posição que você coloca o triângulo. Se a base for BC, você vai ter uma altura traçada a partir dela. Se você posicionar ele de forma que AB fique sendo a base, você vai ter outra altura. Então, perceba. Você pode posicionar o triângulo de três formas diferentes. Então, três alturas podem ser traçadas para um triângulo. Como traçar a altura? Toda altura é medida de forma reta.
Você não mede sua altura, por exemplo, deixando a trena torta, né? Você deixa ela reta. Então, a altura é traçada formando um ângulo reto, né? Medida de forma reta. Então, por exemplo, se ele está posicionado dessa forma, né, com BC sendo a base, a altura é traçada, né, do ponto A até a base, vamos dizer assim, um piso, o chão, né? De A até chegar em BC, ó, de forma a formar 90 graus com BC. Imagine que seja você aqui, retinho aqui, encostadinho na parede, certo? Então temos que A de A até H é a altura relativa ao lado BC. Ao lado AB será outra altura, com relação ao lado AC será outra altura. Então são três alturas. Ao traçar as três alturas de um triângulo, elas também vão se encontrar em um mesmo ponto. Esse ponto de encontro das três alturas é chamado de ortocentro, como se observa aqui na figura. A interseção das três alturas, né, traçadas relativas, né, cada uma a seu determinado lado, né, tem esse aqui, ó, ponto de encontro, e ele é denominado de ortocentro. O próximo segmento notável é a bissetriz. Qual é a característica? Primeiro, ela também é traçada de um vértice se estendendo até o lado oposto, mas diferente da mediana, que divide o lado ao meio, a bissetriz divide o ângulo ao meio. Então, por exemplo, eu tenho um ângulo em A e quero traçar a bissetriz. A bissetriz ela tem que ser traçada, né, saindo aqui do vértice A, dividindo o vértice A, o ângulo do vértice A exatamente ao meio. Ou seja, né, formando dois ângulos aqui congruentes, ó. Esse congruente com esse. Então, essa é a bissetriz. Então, veja, nós temos três ângulos internos. Então, nós temos, então, três bissetrizes internas. Podem ser traçadas três bissetrizes internas. Perceba que, ao traçar as três bissetrizes internas, né, cada uma relativa a um ângulo, elas três vão se encontrar em um mesmo ponto. E esse ponto, que é o ponto de interseção das bissetrizes internas de um triângulo, é o incentro, certo? Você pode até pensar, bissetrizes internas, então, incentro. E a mediatriz, diferente das outras três, ela não parte de um vértice, de nenhum vértice. Ela é apenas traçada com relação às medidas dos lados, e somente. Então, por exemplo, como é traçada a mediatriz? Não é traçada novamente, não é traçada a partir de um vértice, nem considerando o ângulo do vértice, nem semelhante a nenhuma das anteriores. A mediatriz ela é traçada da seguinte forma. Por exemplo, se a gente for traçar a mediatriz com relação ao lado BC, nós marcamos o ponto médio do lado BC, ou seja, o ponto do meio, né, que divide ele ao meio. Está aqui o ponto M. E por cima do ponto M é traçado um segmento de reta que passe aqui de forma perpendicular. Então, veja, a mediatriz é o segmento de reta que intersecta o lado, a medida do lado, de forma perpendicular, passando pelo seu ponto médio. Certo? Você pode fazer dessa forma. Então, para traçar uma mediatriz, você encontra o ponto médio do segmento, né? Por exemplo, o lado da seita, você encontra o ponto que divide ao meio e você vai traçar um segmento de reta a partir desse ponto que forme, né, 90 graus com esse lado, né? Esse ângulo aqui, ó, tem que ser de 90 graus. É assim que é traçada a mediatriz.
Como o triângulo tem 3 lados, também é possível se traçar 3 mediatrizes. E o ponto, né, de encontro das 3 mediatrizes é denominado de circuncentro. Então, a cada segmento notável, né, a mediana, a bissetriz, a mediatriz, né, e a altura, né, a cada segmento notável está ligado a um ponto notável, né? Os pontos notáveis são justamente o encontro desses segmentos notáveis, né? Que você traça os 3 e eles vão se encontrar em determinado ponto, e cada um referente a um segmento notável tem sua nomenclatura. Dadas 3 medidas, né, quaisquer, como saber se é possível com aquelas 3 medidas formar um triângulo ou não? Né? Antes mesmo do esboço, com um cálculo bem simples, dá para você verificar se é possível você formar um triângulo, né, direitinho, fechadinho, os 3 vértices, os 3 lados, com essas 3 tais medidas. Então, de que forma? A condição é a seguinte: cada medida do lado, ela tem que ser menor que a soma das outras 2 medidas. Então, por exemplo, o A. O A, ele tem que ser menor que a soma dos outros 2, ou seja, B mais C. Ele tem que ser menor que a soma dessas 2 outras medidas. Da mesma forma que B tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados, ou seja, A mais C. E C também, por sua vez, tem que ser menor que as medidas, né, a soma das medidas de A e B. Então, novamente, a condição de existência de um triângulo é que cada lado tem que ser menor que a soma dos outros 2 lados. Então, ó, de acordo com a condição de existência de um triângulo, verifique se é possível construir triângulos com as medidas a seguir. Então, ou você vai tentar esboçar o triângulo, desenhar o triângulo com essas medidas, né? Tem um passo a passo para fazer isso. Vocês já aprenderam em outras séries, né, em anos anteriores, como construir o triângulo, né? Usando simplesmente régua, lápis, borracha e um compasso. Ou simplesmente faz a condiçãozinha lá, aquele teste simples, para verificar antes mesmo de tentar desenhar se dá para construir ou não um triângulo. Então veja só, as medidas são 5, 6 e 8. Cada uma tem que ser menor que a soma dos outros 2. Então, por exemplo, o 5 tem que ser menor que a soma de 6 mais 8. Confere, 6 mais 8 é 14, 5 é menor que 14. Ok, essa medida confere. Temos a próxima medida, 6. O 6 tem que ser menor que a soma dos outros 2, que são 5 e 8. 5 mais 8 é 13. 6 é menor que 13. Confere, ok. E 8 tem que ser menor que a soma de 5 com 6. 5 mais 6 dá 11. 8 é menor que 11. Confere. Então, sim, esse aqui é possível. O próximo. Na letra B, vamos lá. Aplicando a condição. Essa medida, que é 5, tem que ser menor que a soma dos outros 2, que é 1 e 3. 1 mais 3 é 4. O 5 não é menor que o 4. Então, aqui já deu problema. Se um dos lados não satisfaz a condição, então não vai ser possível você construir o triângulo. Ou seja, quando você tentar construir o triângulo aqui da letra B, ele não vai fechar, né? Não vai formar um triângulo. Então, na letra B, não é possível. Um já deu errado, você não precisa nem verificar os outros, porque os 3 têm que satisfazer a condição. E se um não satisfaz, então não é possível. Aqui nós temos, vamos lá. Vamos lá, o 3 tem que ser menor que a soma dos outros 2, que é 4 e 5. 4 mais 5 é 9, 3 é menor que 9, confere. A próxima medida é o 4. O 4 tem que ser menor que a soma dos outros 2, que é 3 e 5. 3 mais 5 é 8. 4 é menor que 8. Confere.
E a última medida, que é 5, 5 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é 3 e 4. 3 mais 4 é 7, 5 é menor que 7. Confere. Então, deu certo aqui. Então, esse triângulo é sim possível de ser construído, né? É possível construir um triângulo com essas medidas. Na letra D, vamos ver. O 10 se repete aí, né? Se repete duas vezes, você precisa fazer só uma. Então, o 10, né? Esse lado 10 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é 10 e 8. 10 mais 8 é 18. 10 é menor que 18. Confere. E a outra medida é o 8. O 8 tem que ser menor que a soma dos outros dois, que é 10 mais 10. 10 mais 10 é 20. 8 é menor que 20. Confere. Então, da letra D também é possível construir um triângulo com essas medidas aqui, 10, 10 e 8. O próximo tópico do nosso estudo é congruência de triângulos. Quando é que dois ou mais triângulos são congruentes? Então, eles são congruentes primeiro, né? Se as medidas dos lados são congruentes, por exemplo, temos dois triângulos aqui, percebam, AB é igual a MN, tem a mesma medida, AC igual a MP e BC igual a NP, né? Então, quando os lados são congruentes, né, ordenadamente, ou seja, o maior lado desse triângulo é igual ao maior lado desse triângulo. O maior lado, no caso, é AC. O maior lado desse triângulo é congruente com o maior lado desse triângulo. O menor lado desse triângulo, que é BC, é congruente com o menor lado do outro triângulo, que é NP. E o lado mediano, que é o AB, é congruente com o lado mediano do outro triângulo, que é MN. Então, dois triângulos, né, são congruentes se seus lados e também os seus ângulos são ordenadamente congruentes. Então, perceba, esses triângulos, por serem iguais, por terem as mesmas medidas, os ângulos internos também vão ter a mesma medida. Então, esse ângulo aqui, ó, é congruo com esse. Nomeado de alfa. Alfa e alfa. Esse daqui, ó, também congruo com esse. E este aqui congruo com esse. Então, veja, os três ângulos ordenadamente congruentes e os três lados, né, os lados ordenadamente congruentes. Para estabelecer congruência entre dois triângulos, nós não precisamos sempre calcular tudo, tipo, todos os lados, todos os ângulos, não precisa. Existem casos que eu já posso afirmar congruência de imediato, como se fosse o mínimo necessário para eu já concluir que dois triângulos são congruentes. Vamos ver esses casos agora. O primeiro caso é chamado de LAL, tipo lado, ângulo, lado. Se eu estabeleço aqui, ó, que esses dois lados são iguais a esses dois lados, e eu conheço o ângulo entre esses lados, por isso que é lado, ângulo, lado. Então, eu já posso concluir a congruência dos dois triângulos, certo? Se eu concluo que esse lado é igual a esse, né? Ou calculo, ou observe que esse lado é igual a esse. E esse ângulo é igual a esse, por isso, ó, novamente, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado. Se eu estabeleço essa relação, né, ordenadamente, e essas medidas são congruentes, então sim, eu já posso concluir que esses dois triângulos aí são congruentes, sem precisar achar esse outro lado e esses outros dois ângulos. Esse é o primeiro caso. O segundo caso é a situação ângulo, ó, ângulo, ângulo, lado, ângulo. Se eu estabeleço essa relação de ângulo, lado, ângulo com o ângulo correspondente, o lado correspondente, o outro ângulo correspondente no outro triângulo. Verifique que são iguais, ó, esse ângulo com esse lado com esse e esse ângulo com esse, né, semelhantes a essa posição. Então, eu já posso concluir que esses dois triângulos são
congruentes. O terceiro caso é lado, 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 ou seja, né, LLL. Se eu verifico, né, não conheço nenhum ângulo, mas se eu verificar aqui as três medidas desse triângulo são iguais às três medidas desse triângulo, né, de forma ordenada, esse lado com esse lado com esse lado com esse. Então eu concluo, já posso concluir que esses dois triângulos são congruentes. E o quarto caso é o lado, ângulo adjacente, ângulo oposto. Então veja só, temos aqui, considere o lado BC. O lado correspondente a esse é esse. Então, perceba, se eu estabeleço correspondência desse lado com esse, um ângulo adjacente e um ângulo oposto, certo? Temos um lado, um ângulo adjacente a esse lado e seu ângulo oposto. Se estabelecemos congruência entre essas três medidas, podemos então concluir que esses dois triângulos são congruentes. Calcule, né, qual é o valor de x e y para que os triângulos retângulos a seguir sejam congruentes. Se os triângulos estiverem numa posição que você não consigo visualizar se estiver assim, então rotacione os triângulos, virem, posicione de uma forma que lhe favoreça. Então, se eu virar esse aqui, da mesma posição que está esse aqui, ó. Então, pessoal, tá aqui, ó, posicionei esse triângulo numa posição melhor para fazer a congruência. Estabelecer se são congruentes ou não. Analisando as medidas, ó, perceba que a hipotenusa desse aqui é 10, então na posição da hipotenusa coloco 10 centímetros. Esse lado aqui, ó, vou estabelecer igual com esse. Essa parte aqui mede 8, então vou estabelecer que aqui também mede 8. Né? Precisamos estabelecer aqui os valores de x e y para que sejam congruentes. Então, veja só, eu rotacionei esse triângulo aqui para cá, ó. Então, veja, a hipotenusa 10, esse lado aqui, que é esse lado aqui, 8. E esse aqui, ó, y. Então, aqui, y. Então, veja que eu posso estabelecer aqui a questão lado, ângulo, lado, ó, lado, ângulo, lado, lado, ângulo, lado, ou simplesmente concluir já de cara que eles são congruentes e calcular x e y. Então, veja, 8 aqui, o 8 aqui igual a 8, confere. Então, para que seja congruentes, perceba que o x tem que ser igual a 10. Então, para que seja congruentes, x tem que ser igual a 10. E o 6 e o y aqui, ó. E o y tem que ser igual a 6. Então, só com observação a gente conseguiu encontrar o x e o y. Então, para que esses dois triângulos aqui sejam congruentes, x tem que valer 10 e y tem que valer 6. Aí nós teríamos a situação lado, lado, lado. Ou seja, os três lados desse triângulo iguais aos três lados desse triângulo. E por hoje é só, pessoal. Fiquem com Deus. Aquele abraço e até a próxima aula.